A General Motors e a Ford estão enfrentando dificuldades para comercializar seus veículos elétricos, o que está levando ao fechamento de fábricas, demissões em massa e a possibilidade real de encerrar suas operações permanentemente. Isso mesmo, estamos falando de prejuízos acumulados que ultrapassam a casa dos bilhões de dólares. Pode-se dizer que estamos diante de uma das maiores crises da história automobilísticas. Mas por que essas duas gigantes não conseguem placar seus veículos elétricos? Será que os EVs são uma fraude? No decorrer deste vídeo, vamos abordar a crise que assola a Ford e a GM e explicar por que adquirir um veículo elétrico pode ser uma escolha arriscada neste momento. A General Motors está à beira do fechamento, e é surpreendente descobrir que a sua própria CEO, Mary Barra, está contribuindo para o declínio da empresa. No entanto, antes de entrar nessa controvérsia, vamos analisar como a principal marca americana, a Ford, está enfrentando o desafio dos veículos elétricos. É impressionante perceber que a Ford está tendo prejuízos significativos em cada veículo elétrico que vendem atualmente, chegando a perder $36 mil por unidade. Imagine vender algo e acabar perdendo mais do que o valor de um carro novo em cada transação. Isso é assustador. A situação se agravou a ponto da divisão de veículos elétricos da Ford registrar um prejuízo operacional de 1,3 bilhão em apenas um trimestre. Esse valor supera consideravelmente o prejuízo do trimestre anterior, que foi de 1,1 bilhão, e é mais do que o dobro do prejuízo do ano anterior. Mas por que isso está acontecendo? A Ford atribui essa situação ao seu investimento constante em veículos elétricos e às difíceis dinâmicas de mercado. Em outras palavras, estão colocando dinheiro no desenvolvimento desses carros avançados, mas as vendas não estão correspondendo às expectativas. Muitos clientes na América do Norte não estão dispostos a pagar valores premium por esses veículos elétricos de luxo em comparação com veículos a gasolina ou híbridos. Se eu revelasse a razão por trás disso, você poderia reconsiderar a compra de um EV. A situação da Ford não para por aí. O popular veículo elétrico F-150 Lightning, que era visto como um grande avanço, foi cancelado. A produção foi interrompida e o CEO Jim Farley está tentando mudar a percepção da Ford, incentivando todos a encarar a empresa como uma startup e ignorar as perdas financeiras. Na General Motors, a situação é mais grave. Mais de 1.000 trabalhadores foram demitidos em uma semana, pessoas morrendo por causa de seus carros elétricos e perdas de veículos elétricos para todos os lados. A CEO da GM, Mary Barra, está na corda bamba. Ela está tomando decisão após decisão e nem todas parecem ser tão boas assim. A empresa está enfrentando uma série de problemas, desde as vendas de EVs indo por água abaixo até problemas com seu carro autônomo, o Cruise. Ela disse publicamente que a GM não vai baixar os preços abaixo de $30 mil. Ela só vai se concentrar em veículos elétricos de luxo, ignorando completamente as pessoas comuns. E adivinha só, a GM tinha esse grande plano de fabricar 400 mil veículos elétricos até meados de 2024. E eles estão desistindo disso totalmente, porque a demanda pelos seus EVs simplesmente não está lá. É como organizar um grande banquete e ninguém aparecer para comer. No terceiro trimestre de 2023, eles produziram cerca de 32 mil EVs, o que é 40% a mais do que no segundo trimestre. Mas suas vendas cresceram apenas 28%. A matemática simplesmente não bate. Eles até adiaram a produção de seus caminhões elétricos, o Chevy Silverado e o GMC Sierra, de 2024 para o final de 2025. Isso é um sinal claro de alerta bem na nossa cara. No entanto, não se resume apenas a reduzir o ritmo. A GM está enfrentando decisões difíceis, estão reconsiderando cortes de gastos, adiamento de inauguração de fábricas e até mesmo recompra de ações para atender às demandas dos acionistas. Agora, vamos abordar um grande problema enfrentado pela GM, a Cruise. Originalmente planejada para ser uma vitória significativa para a GM, esta unidade de táxi autônoma se transformou em um pesadelo após um incidente grave em que um veículo sem motorista atropelou e matou um pedestre. Como resultado, todas as operações foram pausadas. Executivos-chave da Cruise renunciaram e demissões estão sendo esperadas. Além disso, a situação financeira da GM está sendo duramente afetada, com a greve dos trabalhadores automotivos, resultando em perdas de 800 milhões desde seu início. Não podemos ignorar o impacto sobre os trabalhadores envolvidos nesse cenário. A GM está realizando cortes significativos, demitindo aproximadamente 1.300 funcionários enquanto encerra a produção do Chevy Bolt e do Camaro. A fábrica de montagem óleo, onde essas demissões estão ocorrendo, está sendo reconfigurada para a produção de caminhões elétricos, mas isso só estará operacional em 2028.
Voltando à gestão da Ford, liderada por Jim Farley, há um dado surpreendente que merece destaque. Quase metade dos compradores de veículos elétricos agora estão trocando seus EVs por modelos híbridos. Isso mesmo, há uma tendência de retorno aos carros a gasolinas e híbridos. No cenário de 2023, os híbridos, como o Toyota Prius, dominaram as vendas de carros nos Estados Unidos, representando 88,3% das vendas em comparação com apenas 6,9% dos EVs. Essa preferência é atribuída à acessibilidade dos híbridos e à ausência da preocupação com o carregamento. O preço médio de um híbrido era significativamente menor do que um EV no segundo trimestre de 2022. O desempenho de vendas dos veículos elétricos da Ford, como o Mach-E e o F-150 Lightning, também está enfrentando desafios significativos no segundo trimestre de 2022. Os revendedores da Ford vendiam rapidamente 86,4% de seu inventário de Mach-E, mas em 2023 esse número caiu para apenas 27,7%. Apesar de um aumento no estoque, as vendas do Mach-E diminuíram drasticamente em comparação com o ano anterior. O F-150 Lightning, que inicialmente gerou entusiasmo, agora está enfrentando uma redução na demanda, com apenas 35% do estoque sendo vendido dentro de 30 dias, comparado a 70% no ano anterior. A Ford estabeleceu uma meta ambiciosa de produzir 600 mil EVs este ano, mas prevê prejuízos significativos de pelo menos 3 bilhões de dólares no processo. A situação se complica aqui. Alguns revendedores da Ford, especialmente na costa leste, estão argumentando que a produção da Ford não está alinhada com as preferências dos clientes. O que os consumidores querem são EVs acessíveis, sem recursos desnecessários, mas as marcas parecem ignorar essas demandas. Tanto os revendedores da Ford quanto os da GM estão enfrentando dificuldades para vender seus estoques de Lightning e Mach-E. Alguns revendedores estão tão sobrecarregados com EVs que estão recusando novas alocações da Ford, uma situação sem precedentes. Este problema não é apenas um contratempo para a Ford, mas um sinal de questões maiores no mercado de EVs. Até mesmo a Tesla, líder de carros elétricos, está enfrentando desafios semelhantes, reduzindo preços e oferecendo negócios para movimentar seu estoque. Além disso, estados com altas vendas de EVs estão experimentando um crescimento mais lento. Quanto à Ford, apenas 30% dos 200 mil reservas do Lightning foram atendidas, levando dúvidas sobre a demanda futura. As vendas de novembro da Ford caíram 5% em relação ao ano anterior, apesar de um aumento nas vendas de EVs. Enquanto isso, a Ford está reduzindo seus investimentos em EVs, cortando gastos planejados e adiando a produção de novas fábricas. Embora os veículos elétricos enfrentem desafios, os veículos de combustão interna ainda são os principais produtores da Ford. A greve afetou muito a produção da Ford e deixou uma grande perda financeira. Em suma, Ford e GM estão aprendendo que a transição para EVs não é simples, especialmente diante das rígidas regras de emissões propostas pela administração de Biden, mas devem os fabricantes de automóveis seguir os políticos ou ouvir seus clientes. A incerteza paira sobre o futuro dos EVs.